Eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração, algo que o Senhor tem falado comigo já há algum tempo, e eu creio que foi para hoje que o Senhor trouxe essa ministração. Eu quero falar com você hoje sobre santidade, sobre graça e sobre santidade. A Bíblia diz, 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, todos os servos estão lá fora, Jean, você pode pedir para eles entrarem, os irmãos que estão lá nos corredores também. Agora é o momento da palavra, é o momento de nós termos devoção à palavra do Senhor. 1 Pedro 1,16 diz assim: porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Amém? É um texto muito pequeno, que dá para você decorar. Sede santos, porque eu sou santo. Eu sei que muito santista ama esse versículo. Tem algum santista aqui? Que torce por santos? Ninguém? Não tem ninguém que nasceu em 2010, na época do Neymar, na época do Pelé. Todo mundo fala, aí Deus é santista, por isso nós devemos ser santos também. Mas isso não tem a ver com o time de futebol, amém, irmãos? Isso tem a ver com a santidade do Senhor. E eu quero falar hoje sobre isso. Nós pregamos aqui durante algumas semanas, 5 semanas, eu não estou me ouvindo direito, não sei se há algum problema no som, estou ouvindo lá longe, eu preciso de retorno aqui em cima. E aí, enquanto nós ministrávamos a respeito de ser vencedor do reino de Deus, muitos irmãos ficam com dúvidas, porque eles acham que há uma divergência entre a mensagem da graça e a mensagem dos vencedores. Mas eu vou te falar algo, a mensagem da graça, ela não é antagônica, ela não é diferente de ser um vencedor. Na verdade, está ótimo, abaixa um pouquinho agora. A mensagem da graça não é um princípio apenas, tá bom assim, está ótimo. A mensagem da graça não é um princípio, um tópico da Bíblia. A mensagem da graça, na verdade, ela é o próprio Jesus. Jesus é a própria graça. Aí muitos pensam, pastor, então, eu sou salvo pela graça, mas agora eu preciso merecer para entrar no reino. Então, não tem esse negócio só de graça, porque eu tenho que ser santo, eu tenho que ser obediente, eu tenho que fazer a vontade de Deus, eu tenho que ter frutos, eu tenho que ter obras para eu reinar. Tá certo, tá certo. Mas a maioria dos crentes, eles se preocupam com a santidade em detrimento da graça. Eles pensam, eu tenho que ser santo, eu tenho que ter uma vida correta, eu tenho que ter uma vida boa, eu tenho que ser moralmente correto. E a preocupação dessas pessoas é só na santidade. Ser santo é algo bom? Claro que é. Jesus falou para nós sermos santos. Deus falou para nós sermos santos. Santidade é algo de Deus, amém, irmãos? Todos nós precisamos ser santos. Mas o que é a santidade? O que é a santidade? Primeiro você tem que entender que quem escreveu esse texto foi Pedro. Sabe como é que Pedro converteu? Pedro, ele se converteu vendo a santidade de Deus. Os anjos, quando vão falar que Jesus é santo, ele fala 3 vezes, santo, santo, santo. Deus é santo, 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 porque 3 é um número completo. Ele é santo completamente. O número 3 na Bíblia nos fala de completude. Por isso, ele orou 3 vezes no Getsêmani. Por isso, o apóstolo Paulo orou 3 vezes para retirar o espinho na carne dele. Não é que você tem que orar apenas ação completa, é orar até ouvir a resposta de Deus, é orar até ouvir a voz do Senhor. Amém, irmãos? Então, ele é 3 vezes santo, santo completo, santo perfeito. Não existe falha no Senhor. Ele nunca pecou em pensamento, ele nunca pecou em intenção, ele nunca pecou em ação. Ele é completamente santo. Você pode falar amém por isso? E Pedro, a primeira vez que ele teve um encontro com o Senhor, foi numa pesca. A Bíblia chama de pesca maravilhosa. A Bíblia fala, não vou ler para você, mas a Bíblia fala, lá em Marcos, que Jesus se encontra com Pedro, e aí então, ele manda jogar a rede do lado direito.
E aí ele fala: Senhor, nós pescamos a noite toda e nada apanhamos. E Pedro era um pescador experiente. Mas às vezes, a nossa experiência diante da palavra de Deus liberada sobre nós, ela é muito pequena. Tem muito irmão que ele fica baseado apenas na sua experiência. Eu sou bom, eu consigo, eu posso. Mas às vezes, como Pedro, que ficou a noite inteira pescando, bastava apenas uma palavra de Jesus. Quando Jesus libera a palavra, ele joga a rede do lado direito e ele pega tantos peixes que o barco quase vai a pique. E a Bíblia diz que então Pedro, ele desce do barco, ele vai a Jesus, ele fala o quê? Retira-te de mim, porque eu sou pecador. Então, você ter uma experiência apenas com a santidade de Deus, vai gerar em você um sentimento de afastamento. Foi isso que Pedro fez. Pedro falou: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Não é isso que muitas pessoas lá fora falam quando você convida para vir para a igreja? Não, eu sou muito errado, não vou para a igreja não. Não, quando eu parar de fumar, quando eu parar de beber, quando eu parar de fazer tal coisa, aí eu vou para a igreja. Porque em muitos lugares você ouve sobre a santidade de Jesus, de Deus, sem a graça, e essa santidade de Deus repele os pecadores. Está me entendendo até aqui? Foi isso que Pedro falou: afaste de mim, porque eu sou pecador. Mas depois, em João 21, Pedro tem uma outra experiência também com pesca. Se você for ler João 21, a Bíblia fala que Jesus, ele tinha ressuscitado, tinha ali passado talvez uns 15 dias que ele tinha ressuscitado, e ele já tinha tido um encontro com Pedro. A Bíblia diz que Jesus, ele apareceu em primeiro lugar, é claro, depois de Maria Madalena, mas para os apóstolos, o primeiro apóstolo que ele apareceu foi Pedro. E a Bíblia não relata o que aconteceu nesse encontro, mas alguma coisa aconteceu, porque virou a chave na vida de Pedro. Um pouco antes de Pedro ter de Jesus morrer na cruz, o que aconteceu com Pedro? Alguém lembra? Ele negou Jesus. E não foi só uma vez, ele negou ele quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes. Os irmãos são bons de Bíblia demais. Aleluia. Eu amo pastorear os irmãos, porque os irmãos amam a palavra de Deus. Amém? Ele negou 3 vezes. E na última vez ele negou na frente de Jesus. A Bíblia fala que ele chegou a praguejar, talvez até em xingamentos. Ele xingou, não sei, gritando: eu não conheço esse homem. Eu já falei que eu não conheço, que eu não sigo ele. Nessa última vez, Jesus passou e olhou nos olhos de Pedro. A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Amargamente. Eu acho que nessa hora Pedro teve talvez o mesmo sentimento de Judas. O sentimento de pior pecado. Negou o Filho de Deus. Mas Pedro era nascido de novo. Judas não. Judas não arrependeu, Judas teve apenas remorso, mas Pedro, de fato, ele se arrependeu. E ele então esperou a restauração do Senhor. E a Bíblia fala que depois que Jesus ressuscitou, a Bíblia fala que Jesus foi até Pedro. E ele teve um encontro com Pedro, ele restaurou Pedro. Tanto, irmãos, foi essa restauração que Jesus deixou a liderança da igreja com Pedro. Você teria coragem de entregar, né, uma função tão importante para um cara que negou você 3 vezes? Esse é o nosso Jesus. Ele é gracioso. Pedro negou ele e ele colocou a liderança da igreja na mão dele. Mas aí a Bíblia fala que ele ficou pescando a noite toda de novo. Isso já é em João 21, depois da ressurreição. E aí Pedro estava lá pescando e não pescou nada. Jesus vem e fala: filhos, tem alguma coisa para comer? E eles não tinham pescado a noite toda, nada. De novo, eu acho que tem alguma coisa aí com Pedro em relação à pescaria, porque ele não pescava nada. E ele era um pescador. Mas aí, Pedro, nesse momento, João, que era o discípulo amado, reconhece Jesus e fala: ei,
é o Senhor, é Jesus. Depois você pode ler na Bíblia, não estou inventando nada para você. Depois você pode confirmar na palavra do Senhor como bom bereano, aquele que confirma nas Escrituras. E aí quando Pedro ouve falando que era Jesus, o que ele faz? Ele diz, afasta de mim porque eu sou pecador, ou o que ele faz? A Bíblia fala que ele coloca as suas roupas, ele pula na água, talvez estava ali uns 100 metros de distância, e ele vai nadando até o encontro de Jesus. Então presta atenção, na primeira pesca, que só havia tido encontro com a santidade de Deus, de Jesus, ele pediu para se afastar. Na segunda pesca, que ele havia sido restaurado pela graça de Deus, ele correu ao encontro de Jesus. Então, o que eu quero falar com você hoje, é que para ser santo, é preciso, primeiro, você compreender, ter revelação da graça do Senhor sobre a sua vida. Eu vou te fazer uma afirmação categórica aqui, sem revelação da graça, é impossível ser santo, é impossível ter santidade, é impossível ter um coração obediente ao Senhor, se você não entendeu a graça do Senhor. Então, irmãos, Pedro, ele só vai ao encontro de Jesus, depois que ele é restaurado, ele passa por um processo de luta, de dor, mas ele é restaurado pela graça do Senhor, lá naquela conversa. Então, as duas coisas são muito importantes, graça e santidade, mas existem algumas coisas na Bíblia que vêm primeiro, para depois vir a outra coisa. E o que é que vem primeiro? Graça ou santidade? A graça, porque ninguém aqui era santo antes de se encontrar com Jesus. Alguém aqui por acaso foi salvo pela sua santidade? Eu estava lá no mundo, pastor, mas eu era uma pessoa correta, santa, obediente, eu amava o Senhor, eu tinha uma vida, separada, só não era salvo. E que conversa estranha é essa? Todos nós éramos caídos, todos nós éramos filhos do diabo, e pela graça nós fomos salvos, mediante a fé. E isso não veio de você, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Você não vai poder chegar no céu falando, nossa, eu vim para cá porque eu sou santo, eu estou aqui no céu porque eu sou santo, eu fui salvo porque eu tinha uma vida correta. Isso é errado, isso é apagar as luzes e haja luz. Então, nós somos salvos pela graça, mas depois que você é salvo, você vai andar em santidade, amém, irmãos? Então eu costumo falar que a graça é a raiz e a santidade é o fruto. Fala comigo, a graça é a raiz e a santidade é o fruto. Qual é o nosso problema? É que nós queremos forçar ter o fruto. Eu preciso mudar de vida, eu preciso melhorar minha vida, eu preciso ser mais santo, eu preciso ser mais correto, eu preciso obedecer mais. E você foca tanto no fruto, que o fruto não vem. Entenda algo, irmãos, o fruto não vem pelo esforço, o fruto, ele nasce de forma espontânea. Agora minha esposa inventou de plantar coisa lá em casa, limão, acerola e jabuticaba, mas está ainda desse tamanhozinho, mas nós não ficamos lá, ô jabuticaba, por favor, nasce aí, em nome de Jesus, nasce jabuticaba, agora, vai, aí nasce. Não é assim que funciona. Qual é o nosso papel? Regar, mexer no adubo, mexer na terra, se vê que está acontecendo alguma coisa, alguma praga, algum problema, é mexer aonde? Na raiz, no tronco, porque se a raiz está saudável, naturalmente, vai vir o fruto. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, entender a graça, para depois o fruto da santidade vir de maneira espontânea. Quando você menos esperar, você vai ser alguém paciente. Quando você menos esperar, você vai ser alguém amoroso. Quando você menos esperar, aquele hábito, talvez
ruim que você tinha, aquele vício, você não tem nem mais vontade de fazer. Qual que é o problema? É que quando nós nos convertemos, nós queremos, pela força do braço, fazer as coisas. E fala, não, eu tenho que ser santo, eu tenho que ser santo. Mas não é assim que funciona. Por isso vamos ler o contexto desse texto. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. Nós lemos o capítulo 1, verso 16. Mas eu quero ler todo o contexto desse texto. A Bíblia fala assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, ou seja, põe a cabeça para funcionar, cinge o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente aonde? Na graça, que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então qual que é o primeiro passo para ser santo? Espere inteiramente na graça. Fala comigo, espere inteiramente na graça. Tudo na sua vida tem que esperar na graça. Espere na graça. Paulo, está difícil, espere na graça. O casamento está complicado, espere na graça. Ah, pastor, as minhas finanças estão complicadas, espere na graça. Ah, pastor, meu filho está rebelde, espere na graça. Eu estou doente na UTI, no hospital, espere na graça. O que é isso, pastor? É uma panaceia. Sabe o que é panaceia? Alguém já tomou chá de panaceia aqui? Ninguém? Panaceia é uma planta. Ela serve para enxaqueca, ela serve para dor não sei da onde, para não sei o que. Ela é um cura tudo. Já viu aqueles remédios? Cura tudo, é uma panaceia. Então, o que é a graça? A graça é uma panaceia. Ela serve para tudo. Pastor, eu estou endividado. Espera na graça, meu querido. Pastor, eu estou com problema, eu estou passando por uma luta. Espere na graça. Espere inteiramente na graça. Não espere na lei, não espere no seu merecimento, não espere na sua justiça própria, não espere naquilo que você acha que é bom. Espere na graça. Por quê, pastor? Porque a graça é Jesus, irmãos. Ele é a própria graça. A graça não é um princípio bíblico, a graça é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus. Você pode falar amém por isso? É Jesus. Ele disse, a lei foi dada, mas a graça veio em carne e osso. O Filho de Deus se fez homem. E como que você recebe a graça? Através da revelação. A Bíblia fala, esperai na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Toda vez que nós ministramos sobre Jesus, você recebe uma porção nova de graça. Muito ruim quando você vai em igrejas que falam de tudo, mas não falam de Jesus. Eles falam de como viver uma vida, né, emocionalmente melhor, elevada, fala das finanças, fala de tudo, mas não coloca Jesus no centro. Nós precisamos ser uma igreja cristocêntrica. Quando você fala de Jesus, você traz revelação da graça de Deus sobre essas pessoas. Muitos querem ter mais graça obedecendo, sendo santo, mas não é assim que funciona. Primeiro você ouve, você entende, você tem revelação da graça de Deus. Por isso, irmãos, sentar igual você está e ouvir a palavra é a melhor parte. Quando Jesus vai exortar Marta e fala, Marta, Marta, andas inquietas, te preocupas com coisas demais. Olha, Maria, a sua irmã, escolheu a melhor parte, e essa melhor parte não será tirada. Qual que é a parte que Maria escolheu? Não é adoração, apesar de que também envolve, mas é sentar e ouvir. Quando você ouve Jesus, você ouve as palavras de Jesus, essa é a melhor parte, e a revelação é trazida. E quando há revelação na sua vida, eu quero te falar, tem mais graça. E a Bíblia fala em Pedro também, que a graça de Deus, ela pode ser multiplicada em nossas vidas pelo conhecimento de Jesus Cristo. Como que você multiplica a graça na sua vida? Ouvindo sobre Jesus, ouvindo sobre o Senhor. Então qual que é a sequência? Graça, depois a santidade. E quando você é santo, você recebe o quê? Recompensa. Recompensa.
Mas tudo começa onde? Na graça. Você recebe graça. Quando você recebe graça, que é a raiz, você dá fruto. Qual que é o fruto? A santidade. O que é santidade? Você é separado para o uso do Senhor. E quando você é santo, você recebe uma recompensa. E qual que é a recompensa? A recompensa, meu querido, é que você vai ver o Senhor, vai ter revelação do Senhor, tanto nessa vida, mas como também no reino do Senhor. Olha o verso 14, 1 Pedro 1,14, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Então agora, depois que você espera na graça, você também se torna o quê? Filho da obediência. Você obedece ao Senhor. Obedece o quê, pastor? Os mandamentos? Não. Você foi liberto da lei, amém, irmãos? Ah, pastor, eu fui liberto das leis cerimoniais. Eu fui liberto dos juízos. Eu fui liberto dos sacrifícios. Não. O apóstolo Paulo, quando ele fala de lei, ele engloba tudo, inclusive os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos de Moisés também não é para nós, para a igreja do Senhor. Mas existe uma lei dentro de nós, que o apóstolo Paulo chama a lei do Espírito, a lei da vida. A lei de Moisés, ela traz morte, mas a lei do Espírito, ela traz vida. Pastor, por que a lei de Moisés traz morte? Ela é ruim? Não, ela é boa, ela é perfeita, ela é santa, ela é justa, mas nós não conseguimos cumprir a lei, nós não temos capacidade de cumprir a lei, por isso ele teve que vir e cumprir em nosso lugar, para que agora que ele cumpriu, nós possamos ter o Espírito Santo habitando em nós, e ele vai nos direcionar a ser guiados pela voz do Espírito Santo, para que nós sejamos filhos da obediência. Amém, irmãos? Não tem ninguém falando para você fazer ou deixar de fazer alguma coisa. A direção para você é: seja guiado pelo Espírito. Eu sei que quando você quebra o sábado, você não fica mal, você não fica com aquele sentimento de fazer uma coisa ruim. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida não está falando para você guardar o sábado, nem deixar de comer carne de porco, nem deixar de comer peixe de couro, nem deixar de plantar 2 plantas diferentes no jardim, porque tudo isso estava na lei de Moisés. Mas o Espírito Santo, ele te constrange a outras coisas, a amar o próximo, a perdoar, sim ou não? Quando você está chateado com alguém, está brigado com seu marido, com sua esposa, você vai para a lei de Moisés? Claro que não. O seu próprio Espírito fala com você: perdoa, pede perdão, vai atrás, reconcilia, não anda por esse caminho de pornografia, não anda por esse caminho de falar mal dos outros, não anda por esse caminho de ser zombador, não anda por esse caminho. Uma voz interior, uma sirene, ela é ligada dentro de você. Isso é o que, irmãos? É a lei do Espírito e da vida. Os irmãos concordam comigo que é assim na sua vida? Existe algo dentro de você, falando no seu interior, o que fazer e o que não fazer? Essa é a lei do Espírito e da vida, e você tem que se tornar um filho da obediência. Amém, irmãos? Santidade não é o oposto de pecado. Tem muitos que acham isso: eu só vou ser santo quando eu parar de pecar 100%. Eu quero te fazer uma pergunta: é possível nessa vida você nunca mais errar, você nunca mais falhar na sua vida, você nunca mais pecar? Entende? É claro que você vai crescendo no Senhor, mas nós temos ainda, irmãos, uma natureza que está lá o tempo todo querendo nos levar a andar na carne. Então, mesmo que às vezes em atos você não erra, tem intenções talvez impuras no coração, um pensamento egoísta, um pensamento às vezes, de passar por cima do outro. Então é impossível, enquanto nós não formos glorificados, viver uma vida sem erro aqui na terra. Mas a Bíblia fala que nós temos que ser santos. Deus nunca pediria algo para você que você não fosse capaz de fazer. Então o que é ser santo? Ser santo é ser propriedade exclusiva do Senhor. Quantos aqui são propriedades exclusivas do Senhor?
Não quer dizer que você nunca vai errar, mas quer dizer que você agora entendeu, eu sou de uso do Senhor, eu sou templo do Espírito Santo, eu não vou me amoldar às paixões que eu tinha antigamente. Se eu roubava, eu parei de roubar, se eu mentia, eu paro de mentir, porque agora eu sou exclusivo do Senhor. Amém, irmãos? Quando você era do mundo, você era apenas uma criatura do Senhor. Mas agora você é propriedade. Antigamente, no Velho Testamento, coisas eram sagradas ao Senhor, eram santas ao Senhor. Animais também, boi, a ovelha. Existiam muitos bois, mas quando pegavam um boi, um novilho, para ir até o templo, para sacrificar, aquele boi, aquela novilha, era separada, santificada, para uso exclusivo do Senhor. Amém, irmãos? Amém até aqui? Porque agora eu vou começar a pregar. Eu estava só dando uma introdução. O que eu quero falar com você mesmo está lá em Hebreus capítulo 12, verso 14. Hebreus 12, verso 14. Eu queria que você entendesse que para ser santo, você precisa primeiro da graça. A graça é a raiz, a santidade é o fruto. Não queira resolver olhando para o fruto, veja olhando para a raiz, resolva na raiz, e a raiz é a santidade. Hebreus 12, 14, diz assim, segui a paz com todos, e o que está escrito aqui? E a santificação, fala comigo, paz e santificação, aleluia, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio delas, muitos sejam contaminados, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar, a bênção foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então, lembra que eu falei do ciclo? Primeiro é a graça, depois é a santidade e depois é a recompensa. E a Bíblia fala que você tem que seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Qual que é a recompensa aqui? É ver o Senhor, é entender, é ter revelação, é ter os olhos descortinados, é ter o véu da lei rasgado, é ver o Senhor. Aí quando você ver o Senhor, como diz lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 13, você então recebe revelação de Jesus e recebe mais graça. E quando você recebe mais graça, você recebe o quê? Mais santidade. E quando você recebe mais santidade, você recebe o quê? Recompensa. Qual que é a recompensa? É ver o Senhor. Se você vê o Senhor, você recebe o quê? Graça de Deus. Está comigo aqui hoje? Então é um ciclo. Só que é um ciclo que a cada vez que você passa é como uma espiral, né? Vai subindo. É a mesma coisa, mas em níveis elevados. Essa é a vida cristã. Eu entendo a graça, eu entendo o perdão, eu entendo que sou amado, eu entendo a justificação, a redenção, o amor de Deus por mim. Isso me faz santo, isso me faz viver uma vida agradável a Deus, isso me faz viver uma vida que vence o pecado, isso me faz viver uma vida que responde a Deus. Quando eu vivo em santidade, eu recebo recompensa. Qual que é a recompensa? É ver mais ainda o Senhor. Quanto mais eu vejo o Senhor, mais eu recebo graça. E aí você vai crescendo com o Senhor. Siga a paz com o Senhor. Isso gera santidade na sua vida. E aí, o autor de Hebreus aqui, eu amo o livro de Hebreus, porque é um livro muito profundo. Ele fala para você seguir a paz e seguir a santificação. E depois ele vai falar no outro verso, no verso 15, atentando diligentemente, para que ninguém seja faltoso. Como que alguém é faltoso? Separando-se da graça de Deus. Você percebe que a graça é o ponto central do Evangelho, é o ponto central da Bíblia.
porque a graça é o próprio Jesus. Atente-se para você não se separar da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura. E depois no verso 16 ele fala, e também não haja nenhum impuro. Então, ele fala da paz, ele fala da santificação. Depois ele vai falar a respeito da amargura e da impureza. A paz, ela tem a ver com a amargura, é o oposto de amargura. A santificação é o oposto de impureza. Mas o texto central aqui é para você não se separar da graça de Deus. Primeira coisa, tenha paz com todos. Amém, irmãos? Irmãos, é bom demais viver em paz com as pessoas. Tem gente que não tem paz com as pessoas. Está o tempo todo procurando intriga, briga, porfias, separações. Entende? Mas a direção de Deus para você é, tenha paz. Tenha paz com todo mundo. Todo mundo aqui não é só da igreja. Irmãos, tenha paz com os colegas de trabalho. Para de ficar fofocando, falando mal dos seus colegas de trabalho, do patrão pelas costas dele. Nós temos que ter paz com o chefe, paz com o funcionário, paz com o colega, paz com a esposa, paz com os filhos, paz com o vizinho. Amém, irmãos? Mas tem irmão que gosta de problema. Ele briga com o vizinho, ele briga com o marido, ele briga com o chefe, ele briga com o funcionário, colega de trabalho, ele chuta o cachorro na rua. São pessoas que não têm paz. Mas a Bíblia fala, segue a paz com todos. Quando você se separa da graça, uma raiz de amargura é colocada no seu coração. Mas também ele fala da santificação. Santificação. E o oposto de santificação aqui no texto é impureza, para que não haja raiz de amargura, que tem a ver com a paz, mas também não haja impureza, que tem a ver com o quê? Com a santificação. Eu sei que para nós a palavra impuro, no português, é uma palavra muito leve. Não, o irmão, ele não é promíscuo, ele é só impuro. Para nós é leve, mas no original a palavra impureza é porneia. E quem é impuro é pornos. Esse nome te lembra alguma coisa? Porneia, pornos. Essa palavra é de onde vem a palavra pornografia, que é onde tudo começa. Começa na pornografia e termina numa casa noturna. Começa na pornografia e termina num prostíbulo. Começa na pornografia e termina num adultério. A pornografia, e hoje nós vivemos a era mais pornográfica da história. Antigamente, você precisava se virar para consumir pornografia. Hoje está na palma das nossas mãos. Por isso você que é pai, em nome de Jesus, tome cuidado com o celular na mão dos seus filhos. Fica de olho. Olhe o tempo todo. Estabeleça uma idade mínima, para que ele tenha maturidade para mexer no celular, porque, irmãos, não é mais apenas em site adulto que você consome isso. Nas redes sociais, o que mais tem é pornografia. Isso é impureza, é o contrário de santificação. Então, paz é o oposto de amargura, e santificação é o oposto da impureza. Mas qual que é o ponto central do texto? Para você viver em santidade, você tem que ser livre da amargura e livre da impureza, para ter paz e santificação. Não dá para ser santo sem paz no coração, porque quem tem a amargura no coração, mágoa, ressentimento, isso vai levar a pessoa a se separar da graça de Deus. E o texto fala e foca nesse versículo, atentando para que ninguém seja faltoso, para que você não se separe da graça de Deus. Pastor, é possível me separar da graça de Deus? Sim, é possível. Mas o que é se separar da graça de Deus? Muitos falam, pastor, separar da graça de Deus é perder a salvação. Não, não é. Porque como os irmãos aprenderam no cursão, uma vez salvo,
salvo para sempre, sempre salvo. Então, a salvação, ela é de graça. Não tem a ver com salvação, se separar da graça. Outros falam, pastor, toda vez que eu peco, eu me separo da graça de Deus. Mas se isso for verdade, então, quando que você está na graça de Deus? Porque a Bíblia fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então não pode ser o pecado também. A Bíblia explica a Bíblia. Gálatas capítulo 5, verso 4. Vamos ler a palavra do Senhor. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça fez o quê? Decaístes. Da graça, decaístes. É a mesma palavra, separou. Da graça você se separou, da graça você decaiu. Mas o que faz alguém se separar da graça de Deus? É quando você quer se justificar na lei, no merecimento, na justiça própria. Toda vez que você chega falando, Senhor, eu mereço. Senhor, eu fui tão bom esse ano, eu orei tanto, eu busquei tanto, eu fui tão fiel ao Senhor, mas eu não recebi nada. Isso é merecimento, lei. Quando você quer se justificar pela lei, você decai da graça. E quando você decai da graça, amargura e impureza são colocados no seu coração. E não dá para ser santo com essas duas coisas. Decair da graça não é perca de salvação e nem pecado. Decair da graça, como está escrito no texto, muito claro, é quando você quer se justificar pelo merecimento, pela lei, pela justiça própria. Se desligar de Cristo, não é que você agora perdeu sua salvação. É apenas que Cristo não tem mais efeito na sua vida. Você é filho de Deus, você nasceu de novo, mas você está tão amargurado, cheio de impureza, tão cheio de merecimento, cheio de justiça própria, que a graça não tem mais efeito na sua vida. Entende? É salvo, mas não tem mais efeito na vida dele. Quando alguém confia na lei, ele se separa da graça. Se separa da graça. Se você acha que consegue algo sozinho, sem o Senhor, você está na lei. Você não precisa de Jesus. Então ele fala, pode ir sozinho, você não precisa de mim. Quem confia na graça, ele chega com as mãos vazias perante o Senhor. E quem chega com as mãos vazias, sai com as mãos cheias. Quando você chega lá falando, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui santo, eu mereço a bênção do Senhor. Eu vou te falar, você está chegando com a mão cheia. Quem chega com a mão cheia não recebe nada de Deus. É preciso chegar diante do Senhor com as mãos vazias, vazias. E ele fala, no verso 15, atentando diligentemente, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Eu quero falar aqui para você 2 sinais de alguém que decaiu da graça de Deus. Quem decai é quem quer se justificar pela lei. É aquele crente que ele já orou muitos anos por algo e não recebe. Mas vê o novo convertido chegando na igreja, que aparentemente não merece nada, e na verdade não merece mesmo, recebendo, ele fala, Senhor, eu orei tanto por isso, eu estou aqui servindo, na obra do Senhor há tantos anos, dedicando a minha vida ao Senhor, aí chega esse novo convertido, estava no pecado até ontem, e recebe essa bênção. Eu vou te falar, ele recebeu porque ele não estava confiado na justiça própria dele. E você não recebeu porque estava confiado na sua justiça própria. Você decaiu da graça. E qual que é o primeiro sinal de alguém que decai da graça? É a amargura. Amargura, mágoa, ressentimento. E tem gente que não é amargoso, amargurado, só com irmãos da igreja. É com o próprio Deus. Olha que absurdo. Tem gente que é amargurado com o próprio Deus. Ele fala, Senhor,
eu jejuei, eu orei, eu busquei, eu orei, eu fiz campanha, mas o Senhor levou o fulano de tal. O Senhor existe mesmo. Ele fica magoado com o Senhor, porque a sua vida é baseada no merecimento. Crentes que vivem debaixo da lei, sempre querem barganhar com o Senhor. Aquilo que era para ser um relacionamento de intimidade, como a oração, que está na lei, ele quer barganhar. Porque quem está na graça ora, meu Deus, ora muito. Mas não ora para receber, para barganhar, ele ora para desfrutar, para se alimentar, para poder ter intimidade com o Senhor e para pedir coisas para o Pai. Mas quem está na lei, ele ora 1, 2, 3, 4, 5, ele ora 10 vezes, ele fala, olha, agora que eu orei 10 vezes, agora Deus tem que me ouvir. Deus tem que me ouvir. E se Deus não me ouvir, eu vou ficar magoado com o Senhor. E tem crente que é assim. Eles dizimam confiado no valor, ofertam confiado que eles vão receber em dobro, porque eles dizimaram. Alguns usam até a sua fidelidade no casamento. Sou tão fiel à minha esposa. Deus sabe o quanto foi difícil ser fiel à minha esposa. Deus tem que me abençoar. Deus tem que derramar uma bênção sobre mim. Ele fica exigindo as coisas de Deus. E quando você vai para o Senhor, confiado no seu merecimento, você não recebe, porque tudo é pela graça. Esvazia suas mãos, olha para Cristo. Efésios 2,8 diz, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, porque você vai chegar no céu, irmãos, sabe, reconhecendo, eu não estou aqui porque eu mereço, eu merecia o inferno, eu merecia, era coisas ruins, mas pela graça, o Senhor me salvou, o Senhor me deu uma coroa. É por isso que Apocalipse diz que você vai pegar a sua coroa, que Ele colocou na sua cabeça, você vai depositar aos pés do Senhor Jesus. Você vai falar, eu não mereço isso, eu não mereço a coroa, pega aqui, Senhor, aos teus pés, porque tudo que eu tenho, foi o Senhor quem me deu. Se eu tenho um bom carro, uma boa casa, uma boa família, uma boa igreja, bons irmãos, um bom trabalho, foi o Senhor quem me deu. Isso é quem tem entendimento da graça. Mas quem é confiado na lei, ele fala o quê? Eu conquistei. Está vendo essa empresa aqui? Se não fosse o suor do meu trabalho. Está vendo aqui essa minha casa? Trabalhei muito, batalhei muito. E o desafio é, porque de fato nós trabalhamos para ter as coisas, mas quem entende a graça, até a força do seu trabalho, você sabe que foi Deus quem te deu. Deus me deu forças para trabalhar, para ganhar dinheiro. Mas quem está debaixo da lei, ele é cheio de merecimento. E por isso que quem está debaixo da lei e é cheio de merecimento, ele é cheio de quê? De amargura. Não pode errar com ele. Deus não me ouviu. Quantos anos eu estou aqui orando para casar, aí chega a irmãzinha, nem crente direito, e os irmãos já olharam para ela. Aí você fica o quê? Amargurado. Homens também. Estou aqui orando pela minha casa, aí chega o irmão na igreja pedindo na primeira campanha, Deus deu uma casa para ele de graça, ele nem teve que financiar, Deus deu uma casa para ele. Presta atenção, pessoas assim ficam amarguradas, só tem amargura no coração quem acha que merece alguma coisa. Se você acha que é bom, se você acha que merece, se você acha que cumpre alguma coisa, você, na sua cabeça, tem o direito de ficar magoado. Como assim ele falou mal de mim? Como assim ele pisou no meu pé? Como assim ele me distratou? Como assim ele passou por mim e não me deu paz do Senhor? Como assim, como assim, como assim? Eu, essa pessoa tão maravilhosa, boa, vice-deus que eu sou? Aí ela fica o quê? Amargurada. Às vezes, aliás, na maioria das vezes, pessoas amarguradas têm razão. Tem razão. Só tem briga, mágoa, quem tem razão. Mas quem tem razão, não tem favor. Eu prefiro ter favor. Eu prefiro pagar o preço, pedir perdão, mesmo estando correto, não deixar aquilo entrar para o meu coração,
para ter favor de Deus. Irmãos, Pedro, depois que entendeu que ele não era nada, depois que Pedro viu que ele negou Jesus 3 vezes, que ele não tinha nada de bom nele, você acha que depois que João ou Marcos pisasse no pé dele, fizesse alguma coisa mal contra ele ia ficar guardando mágoa? Ele ia falar: meu Deus, está perdoado. Se eu, que fui um traidor, fui perdoado por Jesus, eu não vou perdoar o meu irmão? Está entendendo? Mas antes não, antes Pedrão se achava superior. Quem é amargurado se acha superior. Superior. E quem é superior não recebe graça, não recebe favor. E se não recebe graça e favor, não anda em santidade. Porque quem é superior está em cima, e a graça só flui para baixo. Jesus falou, né? Aliás, o escritor, né, do Evangelho de Lucas, o Lucas falou que Jesus crescia em graça e humildade e multiplicava favor na sua vida. Então, andar em graça é andar também em humildade, mas andar na lei é andar em superioridade, é sempre considerar o outro pior do que você. Eu sou bom, eu sou melhor, sabe? Amargura é algo contagioso, irmãos. Experimente ficar do lado de alguém amargoso, você sai de lá com raiva da pessoa que ela falou. Por quê? Que contagia. Hoje na internet, o que mais tem gente falando mal da igreja. E muitas coisas é verdade, mas a igreja vai para o céu, ele vai para o inferno provavelmente. Está falando mal. Porque ele acha que a posição dele é uma posição elevada. Mas cuidado com a amargura no seu coração, porque isso é alguém que não entendeu a graça de Deus. E depois ele continuou falando, para encerrar. No verso 16, e nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, que por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Então, ele dá o exemplo de Esaú, para falar de impureza. Mas Esaú começou com amargura. Se você não tratar a amargura no seu coração, muito provavelmente, vai haver impureza no seu coração. É muito sério essa mensagem de hoje, porque muitos irmãos ficam amargurados e se acham no direito. É como um pecado gostoso de você alimentar, porque isso te faz superior. É tudo que o diabo quer que você sinta, superior aos outros. Mas tome cuidado, porque Esaú começou com mágoa. Ele era o primogênito, né? Ele era o primeiro de Isaac, e ele ia herdar a primogenitura, as bênçãos do seu pai. E como que ele ia herdar? Pela graça. Porque o que ele fez para poder ser o herdeiro primogênito? Ele apenas nasceu, foi de graça. Mas Esaú queria merecer, se tornou um caçador, ele queria agradar o pai, ele queria conquistar o amor de Isaac. Para quê? Para receber aquilo que já era direito dele. Normalmente o diabo, ele quer que você faça coisas para ser o que você já é. Você já é filho amado de Deus. Não importa como é que está a sua vida não, meu querido. Você já é filho amado do Senhor. O diabo chegou para Eva e falou: se você comer da fruta proibida, você vai ser igual a Deus. Mas eu vou te falar, ela já era, porque o Senhor falou: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Aí o diabo chega para você falando o seguinte: olha, você precisa arrumar sua vida, porque você é um desviado, porque você não é crente não. Tem um pastor que fala isso, né? Você não é crente não. Você tem que organizar, você tem que orar mais, você tem que ler mais, você tem que fazer não sei o que, tem que jejuar, tem que não sei o que, para ser um filho amado. Não, você já é filho amado. Essa voz na sua mente só vai trazer peso. Primeiro você entende: eu sou amado, eu sou aceito,
Eu já tenho o meu pai que morreu na cruz por mim, que se entregou por mim. Eu sou amado. Eu acabei de pecar, mas eu sou amado. Eu briguei com minha mulher, mas eu sou amado pelo Senhor. Quando você entende isso, aí vai para o próximo passo. Aí você começa a pedir perdão, você começa a ser amoroso com a sua esposa, você começa a ver uma prosperidade na sua vida, você começa a ver os frutos sem o esforço, porque tudo começa na graça. Mas Esaú queria conquistar, virou caçador, porque meu pai gosta de carne, vou ser um caçador, vou matar animais e fazer comida para meu pai. Mas um dia, Jacó, que não merecia, Jacó, que aprontava, Jacó, que tinha o nome de usurpador, trapaceiro, Jacó, que era o segundo, não era o primeiro, ele foi abençoado, ele recebeu a primogenitura, porque Deus é assim, Deus pega o último da fila. Se você está aqui hoje, está me ouvindo pensando, eu sou o último da fila, eu não tenho um futuro brilhante, eu quero te falar, é você que Deus quer, é você que Deus quer elevar, é você que Deus quer abençoar, porque é o sentimento de não merecer que atrai favor de Deus para a sua vida. E Deus então pega Jacó e abençoa ele. A Bíblia fala então que Esaú, tentando achar arrependimento, não encontrou. Mas aqui eu vou te trazer um entendimento, talvez você não entendia. A Bíblia fala que ele foi rejeitado, Esaú, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Alguns pensam, está vendo? Tem pecado, que se você cometer, não há arrependimento mais. Você vai ser rejeitado. Mas isso não é a verdade. Esse Deus está falando o seguinte, que Esaú foi rejeitado pelo pai, Isaac, embora tendo buscado um lugar de arrependimento no pai, Isaac, porque a palavra arrependimento é mudança de ideia, mudança de opinião, ele queria mudar a opinião do pai. Papai, pelo amor de Deus, Jacó roubou minha primogenitura, me devolve ela, dá para mim também. Mas Isaac falou o que para ele? Não, o que eu fiz, o que eu fiz, está feito. Eu abençoei Jacó e é ele quem vai ser o primogênito. E embora com lágrimas Esaú tivesse pedido, Isaac, o pai, não mudou de ideia, não mudou de opinião. Então é isso que o texto está falando. E a Bíblia fala então que Esaú se tornou alguém promíscuo, alguém cheio de impurezas. A Bíblia fala em Gênesis 28 que Esaú, ele, sabendo que o pai não via com os bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, além das mulheres que já possuía, e casou com as filhas de Canaã. Ele nem queria as mulheres, mas só porque o pai não gostava delas, ele fez questão de ir dormir com mulheres que não eram da descendência ali do povo de Deus, de Abraão. Porque ele estava magoado com o pai, ele caiu na promiscuidade. Absalão, filho de Davi, estava magoado com o pai, cheio de amargura com o pai. O que ele fez? Pegou as concubinas e foi para a praça pública e teve relação sexual com elas em praça pública. Era um pervertido. Mas tudo começou aonde? Na mágoa, na amargura. Então, meus queridos, essa é uma mensagem que você tem que guardar o seu coração, porque a impureza, ela é algo que destrói as nossas vidas. O pecado de pornografia, o pecado sexual é algo que vai nos levar a um abismo chamando o outro abismo, porque nunca é bom o suficiente, sempre eu vou querer algo a mais. Mas se você tentar lidar com esse pecado, vencer o pecado em si, você não vai conseguir, porque é o fruto. Você não lida com o fruto, tirando o fruto. Você arranca o fruto, nasce outro. Você arranca o fruto,
nasce outro. Caí no pecado de novo, mas eu prometo, Senhor, que eu nunca mais vou cair nesse pecado. Em nome do Senhor, nunca mais vou cair, porque eu sou forte, eu sou bom, e eu não vou cair mais no pecado. Aí você corta o fruto nasce de novo. Como que você vence isso? Lá na raiz. Qual que é a sua crença? Geralmente, quem tem dificuldade com pecados sexuais, é porque ainda falta um entendimento mais profundo do amor de Deus sobre a sua vida, da graça de Deus sobre a sua vida. O dia que você descobrir que o Senhor te ama incondicionalmente, você não vai mais precisar disso. O dia que você falar, Senhor, meu Deus, como eu sou amado, como eu sou perdoado, e aquilo entrar no seu coração, você vai perceber que o desejo de consumir, o desejo de cair, o desejo pecaminoso, ele vai sumindo, porque você foi na raiz, trocou a raiz, mudou a raiz. Amém, irmãos? Eu não quero trazer acusação na vida de ninguém aqui. Eu nem quero que você tenha que falar para alguém se há alguma dificuldade com esse pecado. Mas eu quero que você fale para o Senhor: Senhor, eu tenho dificuldade com isso, mas me ensina a entender o teu amor por mim. Me ensina a entender o seu amor, perfeito amor para com a minha vida. Quero encerrar, estou contando uma história, quero chamar a equipe de louvor. Eu não vou ler, por causa do nosso tempo, mas nós vemos também, além de Esaú, além de Absalão, o irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo. Está lá em Lucas 15, depois você pode ler em casa. A Bíblia fala que o filho pródigo, ele pediu a sua herança para o pai, que já é algo muito ruim. Quando você pede herança para o pai em vida, você está falando o que para ele? Já que o senhor não morre logo, me dá a parte que me cabe. Uma vez, quando eu era criança, meu pai, ele tinha um anel de formatura, né? Gente bem pobre, nunca tinha visto um anel de ouro, uma pedra azul bem bonita. Eu falei: pai, deixa de herança esse anel para mim. Eu devia ter uns 7 anos, eu acho. Ele começou a chorar. Você quer que eu morra? Você quer que eu... Ele é todo dramático, né? Meu pai, ele é bem sentimental. Você quer que eu morra? Você não gosta de mim? Você está pedindo a herança antes de eu morrer? Porque de fato, quando um filho pede herança para o pai, ele está falando o seguinte: já que você não morre, então me dá logo a minha herança. O filho pródigo pediu isso para o pai. E o pai deu. O pai deu. E o pai deu, e ele foi embora, e ele gastou de forma dissoluta, pródiga. Ele gastou com muitas coisas, mas a Bíblia não fala com o que ele gastou. Só fala que ele gastou de forma dissoluta. Ou seja, ele gastou sem ver, saiu gastando, a ponto dele não ter mais dinheiro para comer. Ele começou a trabalhar lavando porcos, que para os judeus é uma profissão humilhante, porque o porco em Israel é um animal imundo, é um animal que é impuro. E a Bíblia fala então que ele estava lavando porcos. Mas um dia ele caiu em si, ele falou o seguinte: nossa, quantos trabalhadores do meu pai tem pão com fartura na minha casa, e eu aqui passando fome. Eu vou me levantar e vou ter com meu pai, eu vou pedir um emprego para ele. Você percebe que a intenção nem era a melhor do mundo. Ele não estava arrependido porque tirou o dinheiro do pai, porque saiu da casa do pai. Não, ele estava com o coração seguinte: estou com fome, o estômago roncou. E o pai, quando viu de longe, saiu ao encontro do seu filho. Isso é muita graça, irmãos. Mas nós também fomos assim. Às vezes você veio para a igreja, não foi a melhor intenção do mundo. Alguns vêm para a igreja porque estavam com medo de ir para o inferno. Outros vieram para a igreja com medo de não casar. Eu vou para a igreja porque lá tem muita mulher de Deus, tem muito homem, eu vou para lá para casar, entende? Mas Deus te rejeitou por isso? Não, você foi aceito, Deus te trouxe, Deus correu ao seu encontro, e quando você dá o primeiro passo, Deus corre ao seu encontro, e vai até o filho pródigo. Amém, irmãos? Isso é muita graça de Deus.
depois ele muda o seu coração e coloca a forma correta. Mas aí, eu quero falar é do irmão do filho pródigo. Porque o irmão do filho pródigo, ele viu a festa acontecendo. Ele viu aquele filho pródigo desfrutando da graça do pai. E o filho pródigo se encheu de quê? Fala comigo, a amargura. Ele viu o filho pródigo que pegou o dinheiro do pai, foi para fora e gastou de forma errada, leviana. Mas voltou e foi aceito. E o pai não falou, você vai ser um dos meus empregados. Não, meu filho estava morto e reviveu. Peraí, se o filho estava morto e reviveu, ele também voltou a ser herdeiro. E a parte do filho do irmão mais velho também vai agora para o irmão mais novo. Essa é muita graça. O que o irmão mais velho faz? Ele olha aquilo e enche o coração dele de amargura. Há tantos anos que eu te sirvo. Há tantos anos que eu estou aqui e o Senhor nunca matou um cabrito para mim. Você está me ouvindo, está pensando, pastor, mas ele está certo. Lembra que eu falei? Normalmente quem está amargurado, ele está com a razão, mas não está com favor. Porque esse irmão do filho pródigo, ele ficou amargurado com o pai. Mas por quê que ele ficou amargurado? Porque ele vivia debaixo da lei. Ele não via o pai como um pai. Ele falou, há tantos anos que eu te sirvo. Ou seja, ele nem era filho na visão dele. Ele era apenas um servo. E o pai falou, meu filho, tudo que eu tenho era teu. Você hoje está aqui andando debaixo da lei, na justiça própria, debaixo desse merecimento, porque você quer. Mas tudo que eu tenho, a minha graça, o meu favor, está disponível para você. E aí, aquele filho pródigo, ele fala algo. Na verdade, o irmão do filho pródigo fala algo. Primeiro, ele demonstra a amargura. Aí você fala, pastor, e aonde que ele demonstra a impureza? Quando ele fala, esse teu filho pegou a herança e gastou com meretrizes. Sabe o que é meretrizes? Prostitutas. Agora eu te pergunto, aonde que na parábola fala que ele gastou com prostitutas? Não fala. Fala que ele gastou de forma dissoluta, pródiga. Mas o irmão do filho pródigo falou, ele gastou dinheiro com prostitutas. Sabe por quê? Porque nós tendemos a julgar os outros conforme nós somos. Então o irmão do filho pródigo falou o seguinte, ele gastou com prostitutas, mas ele não sabia disso. Sabe por quê? Porque se fosse o filho pródigo, o irmão dele, o mais velho, a primeira coisa que ele faria era gastar com prostitutas. Então, toda vez que você vive debaixo da lei, da justiça própria, você caminha para a amargura. E se você não tratar a amargura, você caminha para a impureza. Mas que nós sejamos uma igreja santa perante o Senhor. Uma igreja que entendeu a graça do Senhor. Uma igreja que é limpa de toda a amargura. Que tem paz. Ah, pastor, o senhor não sabe o que ele fez comigo. Ele me jurou juras de amor. Mas depois ele me magoou, me traiu. Eu sei que não é fácil. Mas o que o Senhor diz para você é, perdoa. Não quer dizer que o perdão restaura a posição. Você pode perdoar e nunca mais falar com essa pessoa. Mas o problema é que muitos crentes guardam mágoa no coração. É uma briga por causa da política, é uma briga por causa do relacionamento, é uma briga porque falou mal de mim. E essa mágoa no seu coração, seja na igreja ou lá fora, na sua família, no seu trabalho, isso vai gerar um mal muito grande em você. Por isso hoje é dia de você perdoar quem te magoou, mas também é dia de você que tem lutado com a pornografia, lutado contra pensamentos imorais, falar, Senhor, eu quero entender que eu sou amado. Eu já tentei de tudo, Senhor. Eu já fiz voto, eu já parei com não sei o que, eu já fiz jejum, eu já fiz tantas coisas e nunca resolveu, porque está lidando com fruto. Mas hoje você vai entregar nas mãos do Senhor, vai falar, Senhor, eu sou amado, eu não vou mais tentar vencer, porque o Senhor já venceu lá na cruz por mim. Fica de pé,
Quando nós cantamos uma canção, você vai desfrutar do amor de Deus para a sua vida. É só você e o Senhor. Deus sabe do seu coração. Deus sabe das suas lutas, das suas dificuldades. Mas você é amado por Deus. E hoje é uma noite de você experimentar do verdadeiro amor de Deus. Não é você amar a Deus, porque isso é uma consequência, é um fruto. Mas a raiz é: Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Feche seus olhos.